Olá, meus amigos e irmãos. Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus esteja com cada um de nós. Começamos aqui mais uma lição da revista Palavra e Vida, produzida pelo Departamento de Educação Cristã, juntamente com o Departamento de Comunicação da Convenção Batista Fluminense. Revista esta que foi escrita pelo pastor Eliseu Gomes da Rocha, com o título Gálatas, a Carta da Liberdade. Mas antes de começarmos, não se esqueça de se inscrever no nosso canal. No botão aqui embaixo, onde está escrito Inscreva-se. Curta, deixa o seu comentário, que é muito importante para a gente. Acione aí o sino das notificações e compartilhe esse conteúdo aí para os irmãos da tua igreja. Toda semana nós estaremos publicando aqui uma nova lição para que possamos estudar juntos. A lição de hoje é a lição de número 12 e que traz o título A Glória da Cruz. E que tem um texto base em Gálatas 6, versículo 14, que estaremos lendo para a nossa introdução neste momento. E o texto de Gálatas, ele nos diz assim: Quanto a mim, que eu jamais me glorie, a não ser na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, por meio da qual o mundo foi crucificado para mim e eu para o mundo. Um pequeno texto que tem muito significado, porque o objetivo da lição desta semana é de que, ao final deste estudo, nós possamos aprender que a morte na cruz não foi apenas um objeto de tortura, mas uma forma aí pedagógica de viver a vida cristã. Que possamos também aí, com esta aprendizagem desta lição, entender a essência da mensagem da cruz, para sermos aí aptos a contestar as pregações e os ensinos falsos e também suscitar o interesse pela genuína pregação do Evangelho. Mas, antes, no entanto, eu quero agradecer aos irmãos que têm nos enviado mensagens de todo o Brasil e não somente aqui da área da Convenção Batista Fluminense. Em especial, eu quero mandar aqui o meu abraço para a Selma Boaventura, que pertence à Primeira Igreja Batista em Miracema, no Noroeste Fluminense. Meus cumprimentos ao pastor Francisco Jucá, daquela querida igreja, onde inclusive eu fui batizado pelo pastor Francisco Quirino da Costa, no ano de 1975. Um abraço para a Aida Hentz, que é da Primeira Igreja Batista de São Fidélis, pastoreada pelo pastor Hermínio Pandino. Meus cumprimentos vai para Ângela Cruz. Ela é membro da Terceira Igreja Batista de São Fidélis, que é pastoreada pelo pastor Samuel Muri, a qual eu mando aqui o meu abraço. E um abraço também para Maria Irene Pires Barreto. Ela pertence à Segunda Igreja Batista em São Fidélis, que é pastoreada por pelo pastor Marcos Vinícius Braga da Silveira. Um abraço para Maria Diniz. Ela sempre aí tem nos enviado os seus comentários, os seus abraços. E ela tem sempre acompanhado aqui o nosso canal também. Quando você mandar o seu recado, não se esqueça de colocar de onde você é e qual a igreja que você pertence. Quanto à lição desta semana, nós veremos um dos grandes efeitos do Evangelho no reino e também a transformação de vidas e de realidades. E isso ocorre em função do seu apelo prático e do poder que está nele contido. Após discorrer sobre a necessidade de o Espírito Santo dominar as nossas ações e produzir todo o seu fruto para uma real utilização de nossa liberdade, agora o apóstolo Paulo ele passa a descrever atitudes
que deveriam ser executadas pelos Gálatas, como também por nós, e como parte de evidência cabal desse fluir do Espírito Santo na vida daqueles que tiveram realmente um encontro com Jesus, o Salvador. Em especial, para compreender Gálatas no capítulo 6, no versículo 14, é essencial contextualizar este texto dentro da epístola e considerar o seu contexto histórico e também teológico. A carta aos Gálatas, ela foi escrita por Paulo e aborda questões cruciais para a comunidade cristã da época, especialmente a relação entre a lei judaica e a graça de Cristo, além da liberdade alcançada pela fé em Jesus. Neste contexto, o versículo 14 ele destaca de forma poderosa e também de forma poética a centralidade da cruz de Cristo, condensando aí a essência do Evangelho. A cruz é um símbolo central do cristianismo. Não é apenas um instrumento de tortura romano, mas tornou-se o ponto central da fé cristã, para onde converge aí a redenção, a reconciliação e a revelação do amor de Deus. A sua importância não reside apenas no aspecto histórico, mas na sua significação teológica e espiritual para os crentes. Ela representa o sacrifício vicário de Cristo pelos pecados da humanidade, a vitória sobre o pecado e também a morte, e o início de uma nova aliança entre Deus e a humanidade. Portanto, compreender e também valorizar a cruz é fundamental para uma compreensão profunda e genuína da fé cristã. Deste modo, o apóstolo Paulo ele faz o fechamento da carta falando sobre os resultados que a vida no Espírito produz no viver diário do cristão. Assim, estudaremos, portanto, o que é, na verdade, o significado da cruz, a glória nela revelada por Deus e o chamado ao cristão para a identificação com a cruz. E desta forma chegamos ao primeiro tópico da nossa lição, e que traz o título O Significado da Cruz. O significado da cruz. Neste tópico, veremos a relevância que o cristão deve dar à cruz de Cristo, não como um objeto de adoração, ao qual devemos dar um valor, mas o ato ali alcançado por Cristo Jesus. Deste modo, a cruz ela tem uma importância representativa atribuída ao que Jesus fez para nos salvar. Dessa ótica, a cruz para o cristão conservador é mais do que um simples objeto ou um símbolo religioso. Ela representa o cerne da identidade cristã e é um lembrete constante do sacrifício de Cristo e do chamado à santidade e também à obediência. O simbolismo da cruz é multifacetado. Simboliza a morte para o mundo e para o pecado, mas também a vida em Cristo, que representa o sofrimento e a redenção, que é um sinal de vergonha para o mundo, mas de glória para os crentes. Assim, a cruz ela se torna um ponto de encontro entre a humanidade caída e a graça redentora de Deus. Desta forma, a mensagem da cruz ela refere-se à pregação cristocêntrica, ou seja, centrada no Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, e não em outras considerações. Neste sentido, nós encontramos e vamos encontrar a essência da verdadeira pregação, então, do Evangelho de Jesus Cristo. Paulo, ele vem, neste momento, destacar 3 verdades que são fundamentais sobre este assunto. O poder da mensagem da cruz, através
do pregador, a insignificância da sabedoria humana na comunicação e recepção da mensagem cristã e o sublime efeito da revelação da cruz de Cristo na vida daquela pessoa que ouve o anúncio do Evangelho e o aceita. Com base nessas três verdades, nós podemos refletir que a genuína mensagem cristã, segundo a Bíblia, nos nossos púlpitos e nas salas de aula, deverão realmente estar a serviço da verdade, segundo a palavra de Deus, e não da mentira e da soberba. Neste intuito, nós vemos Paulo dando aí enfoque ao sacrifício de Jesus Cristo na cruz, que é o evento central da história da salvação. Cristo, o Filho de Deus, encarnado, ofereceu-se voluntariamente como sacrifício perfeito pelos pecados da humanidade. Esta deve ser a mensagem divulgada do Evangelho. Sua morte na cruz não foi apenas um trágico incidente na história, mas um ato predestinado e redentor, planejado desde a fundação do mundo. Neste ato, Jesus carregou sobre si os pecados da humanidade, cumprindo assim a exigência da justiça divina e abrindo o caminho para a reconciliação entre Deus e também o homem. A cruz é o meio pelo qual a redenção e a reconciliação são alcançadas. No sangue derramado de Cristo, podemos encontrar a expiação pelos pecados da humanidade. A redenção não é por mérito humano, mas é um dom gracioso de Deus para todos que crerem. Além disso, a cruz, ela vai abolir a inimizade entre Deus e a humanidade, permitindo uma nova comunhão. Assim, a cruz ela vai oferecer perdão, restauração, renovação para aquelas pessoas que se aproximarem com fé e arrependimento sinceros. O Verbo se fez carne e habitou entre nós. Se fez aí um de nós para ligar, para construir, para restaurar uma ponte que havia sido destruída pela desobediência do homem. O caminho encontrado foi o madeiro, símbolo de morte e também de renovo, símbolo de recomeço. Desta forma, nós vemos neste texto, registrado em Gálatas 6,14, que a genuína pregação bíblica deve ser centrada unicamente em Cristo e a sua morte na cruz. Jesus é o princípio, é o meio e é o fim da pregação cristã. Não há como pregar o Evangelho autenticamente sem falar de Cristo e sua morte na cruz. Mas afinal, qual é o significado da cruz de Cristo? Da palavra da cruz ou da mensagem da cruz? Estaria o apóstolo Paulo falando do madeiro em si mesmo? Irmãos, a palavra cruz aqui é uma metonímia, ou seja, é uma figura de linguagem em que se utiliza um termo no lugar de outro, mas que tenha uma relação entre eles. Nesse sentido, a cruz de Cristo é um símbolo da obra redentora de Jesus Cristo, mediante a sua morte, que foi substitutiva no Calvário. Não se trata de uma cruz qualquer, mas da cruz de Cristo, como bem retratado pelo apóstolo Paulo em Filipenses, no capítulo 3, no versículo 18, quando ele destaca que já tinha dito repetidas vezes e que naquele momento ele repetia com lágrimas que muitas pessoas vivem como inimigos da cruz de Cristo. Essa afirmativa de Paulo não seria diferente
nos dias de hoje. Muitas pessoas, nos dias de hoje, vivem sem dar qualquer importância para o sacrifício de Jesus. O sacrifício que ele fez naquela cruz para a remissão dos nossos pecados. O apóstolo ainda afirma em 1 Coríntios, no capítulo 1, no versículo 17, que ele pregava o evangelho não com palavras de sabedoria humana, para que a cruz de Cristo não fosse esvaziada. Cristo, sabedoria e poder de Deus. E dessa forma chegamos ao segundo tópico da nossa lição de hoje, e que traz o título A Glória Revelada na Cruz. A Glória Revelada na Cruz. Este tópico tem como objetivo ressaltar a cruz de Cristo e a sabedoria de Deus na revelação que a vida eterna é a verdadeira sabedoria e que vem de Deus, e que a verdadeira sabedoria está em conhecer a Cristo, esse Cristo crucificado em nosso lugar. Deste modo, o apóstolo Paulo ele vai mostrar que a salvação ela só pode ser obtida mediante ao Cristo crucificado e ressuscitado. Sem Jesus Cristo, não há salvação. Com isso nós podemos aí ver, a partir de agora, que na cruz é manifestada a suprema expressão do amor incondicional de Deus pela humanidade caída. No livro de Romanos, no capítulo 5, no versículo 8, o apóstolo Paulo ele nos lembra que Deus ele demonstra o seu amor por nós. Fato de ter aí Cristo morrido em nosso lugar, quando ainda nós éramos pecadores. Deus ele não esperou que fôssemos merecedores do seu amor. Isso nunca aconteceria. Ele nos amou mesmo em nossa condição de pecado. Deus é a fonte de toda a glória na cruz. Ela revela o maior desastre registrado na história humana, que foi a queda do pecado. Antes desta queda, o homem tinha pleno acesso a essa glória e usufruto dela. O estrago do pecado deu a penalização, que foi os homens serem destituídos da glória de Deus. Ao enviar o seu filho para morrer na cruz, Deus ele revelou a profundidade do seu amor sacrificial e redentor. Os humanos vivem e morrem buscando alguma coisa, mesmo que eles não saibam o que é. Estão buscando uma glória perdida. A maior busca em fontes erradas, de acordo com o texto de Jeremias, no capítulo 2, no versículos 11 e também o versículo 13, que diz no versículo 11, alguma nação já trocou os seus deuses? E eles nem sequer são deuses. Mas o meu povo trocou a sua glória por deuses inúteis. No versículo 13 assim diz, o meu povo cometeu 2 crimes. Eles me abandonaram, a mim, a fonte da água viva, e cavaram as suas próprias cisternas. Cisternas rachadas, que não retêm água. E Jesus vem falar que ele é a água da vida mais à frente, né? Deste modo, nós vemos a humanidade buscando a glória em riquezas, em poder, em status, fama, beleza, entre outras coisas. A riqueza gloriosa, ela fica para os outros. A glória do corpo vira pó. A fama gloriosa cai no esquecimento. O poder vai se desmontar no caixão. Mas a humanidade, ela só vai encontrar a glória perdida na cruz de Cristo. A cruz é onde a justiça e a misericórdia de Deus, elas se encontram, mostrando que nenhum pecado é grande demais para o seu amor perdoar. A crucificação de Cristo não foi apenas um evento histórico,
mas um ato de redenção que trouxe libertação do poder do pecado e da morte. Como afirmado aí em Colossenses, no capítulo 2, do versículo 14 ao 15. Na cruz, Jesus ele despojou os principados e as potestades e os expôs publicamente, triunfando deles na cruz. A morte e o túmulo pareciam o fim da glória, mas ao terceiro dia, a pedra foi removida e a nossa redenção foi confirmada em Cristo Jesus. Neste ato de triunfo, Cristo não apenas nos libertou da condenação do pecado, mas também nos capacitou a viver em vitória sobre ele. A cruz é o lugar onde o domínio do pecado foi quebrado e onde nós encontramos perdão, restauração e renovação em Cristo Jesus. Na aparente loucura da cruz, nós encontramos a mais profunda manifestação do poder e da sabedoria de Deus. Como o apóstolo Paulo assim escreve em 1 Coríntios, no capítulo 1, versículo 18, a mensagem da cruz é loucura para os que estão perecendo, mas para nós que estamos sendo salvos, é o poder de Deus. Judeus, romanos e gregos não conseguiam compreender a revelação da vitória de Cristo na cruz. A mensagem da justiça de Deus, por meio da cruz de Cristo, se tornou para os gregos, para os romanos, e em especial para os judeus, uma pedra de tropeço. Para os gregos, o herói era sempre o vencedor, aquela pessoa que triunfava. Para os romanos, a morte de cruz era para os subversivos, os inimigos políticos. Para os judeus, a morte de cruz era uma maldição de acordo com Deuteronômio 21, 23. No Antigo Testamento, não se esperava um Messias que fosse crucificado, muito menos um condenado à morte pelo Supremo Tribunal Judaico. O legalismo havia cegado os judeus de tal forma que a mensagem da cruz parecia loucura. Para eles, a morte de Jesus na cruz era humilhante, amaldiçoada e repugnante. Através da fraqueza e humilhação na cruz, Deus ele realizou a sua obra mais gloriosa. Na aparente derrota de Cristo, Deus estava executando o seu plano divino de salvação. Assim, a cruz é um testemunho do poder soberano da sabedoria divina, que opera para a redenção daqueles que creem. E assim chegamos ao terceiro tópico da nossa lição, e que traz o título O chamado à identificação com a cruz. O chamado à identificação com a cruz. Neste tópico, nós falaremos da cruz como uma identidade para o crente. É o que ocorreu nela que nós encontramos a comprovação da identidade daquilo que nos tornamos em Cristo Jesus. A obra salvífica de Cristo nos deu o privilégio de achegarmos a Deus sem culpa e chamá-lo de Pai. O chamado à identificação com a cruz implica em um profundo processo de morte para o ego e para o pecado. Esse ensinamento fundamenta-se nas palavras de Jesus, que disse: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Está lá registrado em Mateus, no capítulo 16, no versículo 24. Negar-se a si mesmo significa renunciar aos desejos e ambições egoístas, colocando a vontade de Deus acima de tudo.
Essa morte para o ego é um aspecto essencial para a vida cristã. Principalmente quando nos esvaziamos de nós mesmos, é que podemos ser preenchidos pelo Espírito Santo e também viver em conformidade com a vontade divina. A obra de Cristo, ela satisfaz a necessidade da justiça de Deus pelo pecado da humanidade, pois ele anulou a sentença de morte que havia contra a humanidade. Assim, conquistou o direito da justiça perfeita, que é atribuída a todo aquele que crê e aceita o sacrifício vicário de Jesus naquela cruz. Além disso, identificar-se com a cruz implica em morte para o pecado. Paulo, ele escreve aos Romanos dessa maneira: pois se nós morremos com Cristo, cremos que também vivemos com ele. Está lá em Romanos, no capítulo 6, no versículo 8. A obra salvífica de Cristo custou um alto preço ao nosso Senhor. Seu próprio sangue derramado na cruz. Sua obra nos garante a salvação porque foi uma oferta completa, perfeita e definitiva. Por causa dessa entrega de amor, nós temos a garantia da vida eterna. E antecipadamente podemos desfrutar neste mundo nos benefícios dessa salvação. Mas o cristão, ele também é chamado para abandonar o estilo de vida caracterizado pelo pecado. É chamado também a buscar a santidade, mediante a obra regeneradora do Espírito Santo. Assim, a identificação com a cruz envolve uma transformação interior, que conduz aí à morte do homem velho, dominado pelo pecado, e ao mesmo tempo ao nascimento do homem novo, vivificado pelo Espírito Santo. Carregar a cruz diariamente significa assumir os fardos e as dificuldades da vida cristã, com fé e perseverança. Jesus, ele instrui os seus discípulos: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me, como falamos no texto de Mateus 16, 24. A cruz representa os desafios, as tribulações e as perseguições que acompanham aqueles que escolhem seguir a Cristo. No entanto, em vez de evitá-la, o crente é chamado a abraçá-la e a confiar na graça suficiente de Deus para sustentá-lo em meio às adversidades. A renúncia é o caminho para a verdadeira vida em Cristo, pois permite ao crente desapegar-se dos valores e as ambições mundanas para dedicar-se ao Senhor. Jesus disse: quem quiser salvar a sua vida, perderá. Mas quem perder a sua vida por amor a Ele e do Evangelho, estará salvando a sua vida. Está lá em Marcos 8, no versículo 35. Renunciar ao próprio eu e aos prazeres temporais é essencial para experimentar a plenitude da vida em Cristo Jesus, que promete vida abundante e eterna àqueles que o seguem de todo o coração. Cristo é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, de acordo com João, no capítulo 1, no versículo 29. Somente o sacrifício de Cristo foi completo neste sentido, a ponto de anular uma aliança antiga para inaugurar um novo tempo de relacionamento com Deus, estabelecendo uma aliança nova, superior e perfeita. O pecado, ele contradiz a bondade e a autoridade de Deus. Ele se impõe como dúvida sobre tudo quanto tem a ver com o Criador. Além de ser horrendo, o pecado
faz separação entre o homem e Deus, de acordo com Isaías, no capítulo 59, no versículo 2. Como o pecado, ele detona aí o ser humano, degenerando o seu caráter, deformando nele a imagem divina. O sacrifício de Cristo, ele aparece nas Escrituras como redenção para trazer de volta a integridade humana e restabelecer o caráter dele. E Paulo, ele retrata isso em 2 Coríntios, no capítulo 7, versículos 9 e 10. Assim, Deus em Cristo, ele reconciliou o mundo consigo mesmo, já que a humanidade, ela foi criada para viver em comunhão com o Pai, em pleno relacionamento de dependência com o Criador. E neste caminhar chegamos à conclusão dessa 12ª lição, desse terceiro trimestre da revista Palavra e Vida. Aprendemos na lição desta semana que a glória da cruz de Cristo é uma verdade profunda e essencial para a fé cristã. Neste pequeno trecho, o apóstolo Paulo, ele ressaltou a centralidade da cruz como o ponto culminante da obra redentora de Deus. É na cruz que encontramos a manifestação suprema do amor divino, o perdão completo dos pecados e a reconciliação do homem com Deus. Ao contemplarmos a cruz de Cristo, somos confrontados com a realidade do sacrifício supremo realizado por amor a nós. Nela, nós vemos não apenas o sofrimento e a humilhação, mas também a vitória sobre o pecado e a morte. É por meio da cruz que somos libertos da escravidão do pecado e recebemos a promessa da vida eterna. Como crentes, somos desafiados a viver em constante identificação com a cruz. Devemos morrer para o ego e para o pecado, carregando diariamente nossas cruzes e renunciando às ambições e prazeres deste mundo. Ao fazermos isso, nós estaremos experimentando a verdadeira vida em Cristo. Uma vida que é marcada pela glória da cruz e pela esperança na ressurreição. A reconciliação com o Pai só foi possível porque o Filho nos resgatou, nos redimiu e nos libertou do poder do pecado, promovendo assim a nossa união com Deus. Essa reconciliação, ela foi necessária, porque o nosso relacionamento com Deus estava rompido, visto que o homem pecador não podia ter comunhão com Deus Santo. Assim registra Isaías 6, no versículo 5. Por isso, para se voltar a Deus, é necessária uma sincera conversão por intermédio do Espírito Santo, de acordo com o Evangelho de João, no capítulo 16, do versículo 8 até o versículo 11. Para então ocorrer a regeneração e a justificação do pecador pela fé em Cristo Jesus. Logo, todo este processo de salvação para derrubar a inimizade que havia entre nós e Deus se deu por intermédio do sacrifício de Cristo na cruz, que pôs fim a essa separação. E Paulo, ele deixa claro essa questão em Efésios 2, no versículo 13 até o versículo 16, eliminando, portanto, a causa da inimizade e abrindo aí para nós um novo e vivo caminho em direção ao Pai. Que possamos, portanto, viver cada dia em profunda gratidão pela obra realizada na cruz e em total entrega ao Senhor, que nos amou e se entregou por nós. Que a glória da cruz seja sempre o centro e o fundamento da nossa fé e da nossa prática cristã. E dessa forma chegamos ao nosso momento para pensar
e agir, com 3 reflexões propostas pelo pastor Eliseu Gomes da Rocha na nossa revista Palavra e Vida. Na primeira reflexão, o autor da lição, ele nos indaga de como podemos reorientar nossas prioridades e valores para que a cruz de Cristo seja o centro de nossa vida e identidade, em vez de nos gloriarmos em realizações pessoais, em status social ou outros aspectos temporais. A segunda reflexão questiona sobre o que significa para nós sermos crucificados para o mundo. A terceira e última reflexão, o pastor Eliseu, ele nos traz uma reflexão com relação àquilo que Paulo disse: quanto a mim, que eu me glorie somente da cruz do nosso Senhor Jesus Cristo. Qual o desafio hoje, para esta frase pode ser colocada em prática em nossas vidas? Meus irmãos, com o que aprendemos hoje, nós vimos o alto preço do resgate pago por Cristo em nosso favor. E isso nos leva a glorificar a Deus em todas as dimensões da nossa vida. Logo, por meio da evangelização, desejamos fazer com que milhares de pessoas tenham o privilégio também de receber este tão grande amor de Deus, que é a salvação. E assim, amigos e irmãos, terminamos mais uma lição da revista Palavra e Vida. Mas antes de você sair, eu convido você a se inscrever no nosso canal. O botão aqui embaixo, onde está escrito inscreva-se. Curta, deixa o seu comentário, acione o sino da notificação e compartilhe para um irmão aí da sua igreja, um canal daí da sua igreja, para que mais pessoas também possam desfrutar do conteúdo para a edificação de cada um na aprendizagem da Palavra de Deus. Na próxima semana, nós estaremos estudando a lição de número 13, que tem o título Perseverança na Fé. E estaremos publicando aqui esta nova lição, se Deus assim nos permitir. Amém?